Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBLCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é tecnologia, quando o assunto é banco de dados, e hoje eu vou trazer um tema bem polêmico aqui, sobre hack in cloud, Oracle hack in cloud, vale a pena? Vamos falar um pouquinho aí sobre esse tema, acredito que pode ser uma dúvida muito comum de muitas pessoas aqui, e uma dúvida muito conceitual, que vale a pena a gente poder falar e aprofundar nesse vídeo de hoje, então fica até o final. Se você tem dúvidas, se você quer saber o porquê que vale a pena, os benefícios de você ter o Oracle Hack, inclusive em cloud, fica aqui até o final, porque com certeza você vai aprender bastante nesse vídeo de hoje. Se está gostando aqui dos nossos vídeos, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, para assim que sair um vídeo novo, cara, você não perder, porque aqui a gente traz realmente conteúdos do campo de batalha para você se destacar, para você levar sua carreira para o próximo nível. Beleza? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, entender uns conceitos, né? Qual que é o conceito do que é o Oracle Hack, né? O Oracle Hack é o Real Application Clusters, né? Então, basicamente, quando você tem um Oracle Hack, você tem a possibilidade de ter um cluster de banco de dados Oracle, tá? Isso foi introduzido aí pela Oracle em 2001, tá? Com o Oracle 9i, que é uma opção de cluster de alta disponibilidade de ambiente de banco de dados, tá? Então, quando você tem um ambiente de alta disponibilidade, o que a gente precisa entender? A diferença entre o disaster recovery e você ter alta disponibilidade, tá? Alta disponibilidade nada mais é do que você conseguir ter na camada de banco de dados, né, a possibilidade de você conseguir proteger ali com relação a falhas, por exemplo, relacionados a uma falha do servidor, uma falta de energia, por exemplo, dentro daquele hack. Os ambientes de alta disponibilidade, você tem essa redundância, tá? Então, a Oracle sempre fornece nessa questão da alta disponibilidade em diversas camadas, tá? Então, é legal a gente poder falar sobre isso. Por exemplo, um dos equipamentos da Oracle, o Oracle Exadata, ele é todo redundante com relação à alta disponibilidade. E um dos componentes de redundância dele é o Oracle Hack, tá? Então, você tem redundância na questão das PDUs, na questão dos storages, onde se o storage parar, ele continua funcionando. Nos nós do DBNode, que é feito exatamente esse controle pelo Oracle Hack, se um nó do cluster sair do ar, o outro nó pode assumir, tá? Então, esse é o conceito de alta disponibilidade, o conceito de cluster. Você conseguir ter essa prevenção contra falhas. Teve uma das máquinas que ficou sem energia, que deu algum componente de hardware ali, ele aconteceu alguma falha. E acontece que o outro nó pode assumir, tá? Agora, o que a gente precisa entender? Que no ambiente on-premises, né, sempre existiu aí a necessidade do Oracle Hack, porque um servidor pode falhar e o outro assume. Então, se você tem um problema na placa de rede, você vai ter uma outra alta disponibilidade, onde você vai ser possível utilizar esse outro componente que vai estar assumindo em caso de falha de um, tá? Então, dentro do ambiente on-premise, a gente vê o quanto que isso, cara, é básico de qualquer ambiente produtivo, tá? E o que a gente precisa falar, né? Que esses mesmos servidores que atendem, por exemplo, no ambiente on-premises, ele precisa estar dentro de um servidor, de um provider de cloud, mas que você vai existir os mesmos conceitos. Você pode estar rodando o servidor, o seu banco de dados em um servidor na cloud, mas a gente precisa entender que aquilo é um servidor de fato que você vai ter, só que dentro de um data center de uma Oracle, dentro de uma Amazon, dentro de uma Google, dentro de uma IBM, por exemplo, dentro de uma Microsoft. Tá? O que a gente precisa entender? Que esses componentes podem acontecer de ter falhas, assim como no ambiente on-premises. Tá? Então, o Oracle Hack, ele é o componente, ele é o cluster, né? Que ele consegue realmente trazer esses elementos de alta disponibilidade, para você não ter paradas. Então, se um dos nós do banco de dados ele parar, o outro consegue assumir, tá? E o Oracle Hack, ele na verdade foi incluído na versão Enterprise Edition, tá? Ele é uma Option especificamente, onde você consegue ter essa opção de cluster, tá? Então você pode ter 2 ou mais instâncias Oracle ali em servidores diferentes, rodando de forma concorrente, onde você pode manter essa alta disponibilidade. Então, a primeira coisa é entender o conceito.
Depois que a gente entender o conceito de alta disponibilidade, a gente precisa entender que alta disponibilidade é diferente de disaster recovery. Tá? Então, quando a gente está falando de dentro de um data center, dentro de um rack, aqueles componentes podem haver falhas que a gente vai ter outros componentes que no formato de cluster vai estar assumindo e não vai deixar o seu ambiente ficar indisponível. Tá? Outra coisa que você precisa entender é, mas se cair o data center todo, cara, aí vai desligar realmente todos os equipamentos que estão dentro daquele cluster. Tá? Agora, o que a gente precisa entender? Que você pode ter uma estratégia de disaster recovery, onde se um site ficar indisponível, você pode utilizar um data guard, onde o data guard é uma ferramenta para disaster recovery, tá? Onde o data guard ele assume de fato a questão de um site todo falhar, tá? Então a gente precisa entender essa diferenciação. Alta disponibilidade, Oracle Hack. Disaster recovery, que é o DR, é o data guard. Essas são as ferramentas ali que foram criadas pela Oracle para poder trazer esses conceitos, para poder, de fato, atender essas necessidades, tá? Então, esses são dois conceitos primários. Agora, o Oracle Hack é suportado em cloud? Dentro da Oracle Cloud, sim, tá? Outros provedores de cloud não têm suporte para Oracle Hack. E pode acontecer de algum servidor ter uma falha, tá? Então, você pode, sim, colocar o Oracle Hack dentro, por exemplo, da Oracle Cloud, tá? Então, é suportado, é recomendado, tá? Inclusive, você pode, utilizando elementos de virtualização, tá? Dependendo do tipo de virtualização, você pode ter um pouquinho de perda de performance, tá? Quando você fala de virtualização de Oracle Hack dentro de Exadata, você já tem uma rede ROCE, que é o antigo InfiniBand, onde você consegue fazer uma conexão muito rápida ali com o storage, tá? Mas muito cuidado com ambientes virtualizados para você não ter perda de performance. Dependendo do equipamento, da tecnologia que você está usando ali por trás daquela virtualização, pode ter perda de performance, tá? Mas dentro da Oracle Cloud é suportado, inclusive, dentro de máquinas virtuais, tá? E você pode também ter um hack físico. Dentro do Oracle Cloud é suportado, por exemplo, o Exadata, onde você tem todos esses elementos de alta disponibilidade lá dentro, tá? Então, é importante que mesmo sendo um data center da Oracle, da Microsoft, da Amazon, que você tenha esses elementos. Porque o equipamento pode falhar e você, como uma boa prática de um ambiente produtivo, você precisa ter realmente esses elementos ativos para poder assumir, tá? Caso de falha, você que não fique com seus serviços indisponíveis, tá? Então, é suportado dentro da OCI, é importante que você verifique se os outros provedores, se o provedor que você utiliza de cloud, se tem suporte para Oracle Hack. Eu sei que alguns não têm, dependendo da época, da hora, do tempo que você está assistindo aqui esse vídeo, pode ser que isso já esteja suportado ou não, tá? Mas é importante você verificar. Até hoje, pelo que eu sei, realmente a Oracle Cloud é uma das vantagens de suportar essa questão de alta disponibilidade de banco de dados dentro da Oracle Cloud, tá? E o que a gente precisa entender, né? Que dentro da cloud você tem a questão dos domínios de disponibilidade. E aí pode vir uma pergunta, né? As máquinas do Oracle Hack são implantadas em servidores e racks separados dentro, tá dentro do mesmo, abrange os domínios de disponibilidade? Não, tá? Então as máquinas vão ser implementadas em servidores separados dentro do mesmo domínio de disponibilidade. Se você tiver necessidade de colocar o seu servidor de banco de dados em domínios de disponibilidade diferentes, você precisa pensar é recomendado você utilizar o Oracle Data Guard, que aí você tem uma situação de stand-by de disaster recovery, tá? Então, o armazenamento ele é compartilhado entre duas instâncias de banco de dados e você é protegido contra falhas no servidor e falhas de energia no rack. Isso pode acontecer na cloud ou pode acontecer no on-premises. O que a gente precisa entender? Cara, quando a gente fala de cloud, não é simplesmente a nossa imaginação que está ali. Não, são servidores de banco de dados. Só que está simplesmente dentro de um data center de um grande player, tá? E pode acontecer de você ter uma falha de disco, ter uma falha de um servidor, uma falha de energia dentro daquele rack. Pode acontecer esse tipo de problema. Então, hacking cloud vale a pena? Para ambientes produtivos, sim, cara. O mesmo conceito que você tem no on-premise, você tem que se aplicar dentro de cloud. E essa é uma das grandes vantagens da Oracle Cloud, da OCI. Que você vai ter recursos de alta disponibilidade, assim como o Oracle Hack, para você não ter problemas no ambiente produtivo.
E isso tem que ser uma premissa de qualquer ambiente de produção, cara. Você não vai colocar o seu banco de dados dentro de um ambiente onde você não tem o fator cluster, onde você não tem elementos de alta disponibilidade, e muitas vezes nem o ambiente de stand-by, o disaster recovery. Então, ambientes críticos realmente precisam desse tipo de ambientes. E por isso que hoje o conceito de multi-cloud é muito falado, porque a Oracle Cloud você tem vantagens. Por isso que é muito falado também desse ambiente híbrido, né, de você manter alguns servidores de banco de dados locais, para você ter um controle um pouco melhor e não ficar dependendo totalmente de um player, tá? Então pode ser que você tenha o seu primário dentro on-premise, o seu standby dentro de uma nuvem, tá? E é importante que quando você escolha ali a questão de um provider de cloud, que você tenha elementos de alta disponibilidade, porque ambientes produtivos precisam, de fato, de um ambiente de alta disponibilidade. Então, Hacking Cloud vale a pena? Sim. Os mesmos conceitos, pelas mesmas justificativas que você tem no ambiente on-premises. Você precisa ter um servidor ali, o servidor pode ter falha, você precisa ter elementos de alta unidade, principalmente quando se fala de ambientes produtivos, tá? Então vale muito a pena sim. Se você não está sabendo, essa semana está acontecendo mais uma Masterclass gratuita sobre Oracle Hack, que a gente está falando exatamente esses elementos, esses conceitos sobre projetos de Oracle Hack na prática. Então, clica aqui no link que está aqui abaixo, faça a sua inscrição, que é um evento que realmente pode te mostrar elementos de Oracle Hack ali, que podem te destravar para o seu próximo nível. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBLCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!